Olá, campeão! Olá, campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro da Venda Mais. É um prazer imenso para mim estar aqui com um amigo, grande amigo, parceiro. Fizemos um monte de coisa juntos, viajamos juntos, Small Giant juntos, já saiu na Venda Mais, já deu palestra na Expo Venda Mais, fez todos os cursos que existem, que eu já lancei. Se algum dia eu ficar rouco e não conseguir dar aula, ele me substitui, então... E é um cara que é muito legal porque ele colocou em prática e aprimorou tudo que eu defendo. A gente tem um alinhamento de valores fantástico, né? A gente viajou juntos, os casais se dão bem, a gente gosta de estar junto, a gente sai, né, passa o dia inteiro junto, ainda vai jantar junto e continua a conversa porque ela é boa, porque ela é muito útil. E nesse momento difícil que a gente está passando, o Daniel Rodrigues, que é esse nosso convidado de hoje, tem uma escola de idiomas, né, e depois ele pode contar um pouquinho, ele é investidor em várias outras empresas. Ele está passando, como todos nós estamos passando como empresários e empresárias, por uma situação difícil. Então, neste Entrevistas Venda Mais, que eu estou chamando de Direto do Front, eu quero falar com o Daniel, como empresário, para ele nos contar que reajustes, quais foram as revisões que ele fez para lidar com esse assunto. Então, Daniel, bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite, certo? Bloquear uma parte do teu dia. E conte um pouquinho para a gente hoje a situação atual, como que você está vendo ela, e talvez um pouquinho antes, quem que é o Daniel, o que é a CCLI, para o pessoal que está nos assistindo te conhecer um pouquinho melhor. Beleza, Raul, obrigado pelo convite, é muito bacana estar aqui podendo compartilhar o que a gente está fazendo com outras pessoas, porque só assim a gente vai conseguir realmente... juntos, superarmos de maneira melhor esse momento delicado, né? Porque eu acho que dizer que alguém está preparado para esse momento, eu acho que é mentira, né? Ninguém que eu conheço, por mais estratégico que fosse, estaria de verdade preparado para lidar com uma situação dessa. E aí a inteligência coletiva, eu acho que ajuda a gente a ter mais segurança e força para poder seguir adiante, né? Porque vamos passar por isso. Sairemos talvez muito machucados, uns mais, outros menos, né? Como até a Adriana me conta outro dia, mas a gente passa. E eu tenho, né, 17 anos aí na vida empreendedora, eu sou um empreendedor, acho que até nato, né, tenho várias histórias antes de criança ainda, que eu já empreendi e não sabia, e meu negócio é minha paixão, então eu fundei o negócio para poder exercer os meus valores no negócio. A gente trabalha com uma abordagem de consultoria na área de idiomas, então lá atrás, há 17 anos, já era bastante inovador o modelo de negócio, que ainda continua sendo, porque a gente fez uma disrupção no modelo tradicional das escolas de idiomas, que são focadas, né, no livro didático, no conteúdo, na gramática, e a gente leva o foco para o resultado que o cliente precisa atingir pelo processo que ele vai passar. Então, isso muda tudo, muda processos, né, muda mindset, muda a forma de gerir o negócio. E ao longo dos anos a gente foi refinando, né, até com o teu apoio da Venda Mais, as estratégias, e o ano passado a gente acabou conquistando o Prêmio Nacional de Inovação justamente pelos processos de consultoria linguística em videoconferência, que é algo que nos preparou bem para esse momento atual, né? Há 3 anos a gente, foi até num encontro do V6, a gente definiu, né, que o nosso plano de expansão ele seria pela modalidade de videoconferência, começamos a colocar metas de crescimento mais ousadas para essa modalidade, diferentemente do crescimento geral. E nesse momento, né, em que todo mundo está em home office, todo mundo está em videoconferência, a gente tem uma vantagem já competitiva por já estarmos nesse modelo, né? Então, isso para a gente é muito bacana. Somos uma empresa gerida por valores, né? A gente até participa do Small Giants juntos por isso, e eu acho que momentos de crise são momentos que realmente testam todo o modelo da empresa, né? Então, eu acredito que quanto mais verdadeiro realmente quanto mais verdadeira é a missão da empresa, e quanto mais alicerçada nos seus valores ela está, melhor preparada ela vai estar para qualquer tipo de desafio, inclusive esses desafios imprevistos e difíceis como a crise, né? Então, perfeito. É o contexto geral aí nosso. Muito, muito bem. E para quem está assistindo aqui, o V6 é um encontro de mentoria que a gente tem em São José do Rio Preto. Esse ano está suspenso por enquanto o presencial ainda não voltar. Tem aulas online sobre isso, mas é um grupo de mentoria que o Sergente criou
primeiro o Daniel me convidou, depois a Ana fez isso acabar acontecendo, a gente viabilizou juntos, e eram encontros onde a gente revisava o modelo comercial das empresas focado mais para fora, né, no relacionamento com clientes. Então, tem a parte de indicadores de performance, a parte de fidelização de clientes, aí contato e gestão de carteira, depois você tinha reativação de inativos, prospecção e a questão de inovação, que inclusive é uma das áreas fortes do Daniel. Estou ajudando ele a escrever um livro, uma hora vai sair, certo? E um projeto sobre isso, mas na conversa você vai sentir que o Daniel claramente já tem uma visão inovadora, e note que 2 anos atrás já estavam criando um modelo de expansão que hoje, por acaso, né, certo? Não é que estava planejando uma pandemia, mas lhe dá resiliência e lhe dá agilidade para conseguir fazer adaptações rapidamente, que é o que a gente está precisando. Então, Daniel, a gente combinou de revisar 11 pontos aqui, eu vou tentar ser rápido, mas para você que está nos assistindo, entenda, nós vamos revisar 11 pontos que, para mim, são um modelo de como você fazer essa gestão inteligente da crise, tá? A crise é dura, ela é complicada, como o Daniel falou, vai ser dolorida, né? Então vai ser dolorida, a questão é de como gerenciar isso da melhor forma. Primeira coisa que eu queria que você comentasse com a gente aqui, revisão de modelo mental e revisão de atitudes. Conte um pouquinho como que está a tua cabeça como gestor, como líder, como empresário nesse momento. Começando com o baque que foi, começar a sentir os números, reação da equipe, reação dos clientes, e como é que tem sido a tua cabeça? Ô, Raul, eu até comentei recentemente com a equipe, né, que eu senti o baque um pouco antes da onda realmente estourar. Como eu acompanho muito o cenário fora, né, eu estava já analisando a curva da OMS, o que os países estavam fazendo para lidar com aquilo, e quando me deu o clique de quando isso deveria chegar aqui, eu de verdade fiquei meio em pânico. Então, quando eu me dei conta, né, falei assim, gente, se essa curva aí for a que vai acontecer no Brasil, em menos de 10 dias a gente vai estar com tudo fechado. E aí veio aquela situação desesperadora, porque você vai imaginando tudo que está acontecendo lá, acontecendo aqui, e eu fui me desestruturando, né? Porque eu comecei a ver caixa sangrando, comecei a ver sem possibilidade de pagar conta, sem saber como é que o governo ia reagir a isso, sem saber como que nós poderíamos tomar decisão, né? Então, gerou uma angústia muito grande. Eu acho que eu fiz uma visualização do pior cenário, e isso me levou à lona, sabe? Eu fiquei derrotadíssimo, assim, no final de semana anterior, faz 3 semanas atrás. Até chorar, eu chorei, pra ser honesto, assim, foi bem punk mesmo, assim. Eu vi o negócio não tendo... Falei, será que isso vai fazer meu negócio não ter condições de resistir? Foi essa a pergunta que veio. E como eu não consegui a resposta, eu fui ficando muito minado. Mas eu acho que é um exercício que me ajudou, porque depois que você chora, vai lá, toma um banho, e olha para o espelho e fala, porra, eu sou empreendedor, eu tenho força, amanhã é um dia novo, o que é que vai estar disponível para eu fazer? Porque é a hora da atitude, né? Você falou revisar a atitude. E aí eu fiz realmente revisão. É legal porque não é a primeira crise que a gente passa. Então eu fui revisar as outras crises que a gente passou e o que a gente fez, né? Enquanto equipe, que nos ajudou a ter condições de superá-las, porque a gente superou todas até agora. E uma das coisas que eu fiz foi convocar os meus gestores para uma reunião emergencial logo na segunda-feira, no dia 16, antes de ter qualquer decreto ainda. E a gente fez alguns alinhamentos, né? E assim, uma das coisas que a gente realmente defende na empresa é que nós somos uma empresa humana e acolhedora. Essa é a nossa filosofia do plano estratégico da empresa, escrito a 40 mãos. E nós não poderíamos nos desviar disso. E naquele momento ficou claro que, como nós tínhamos a possibilidade de atender todos os nossos clientes sem nenhum prejuízo para o resultado do projeto deles, na modalidade de videoconferência. E como isso, na minha visão, seria o que deveria ser obrigatório em poucos dias, nós tomamos a decisão que nós já iríamos antes para esse modelo. Então, nós temos uma reunião de equipe semanal, toda segunda-feira a gente para a equipe e a gente tem as reuniões, e a gente comunicou à equipe sobre algumas decisões, né? Antes de tudo, a gente fez uma leitura de contexto, perguntei para a equipe quem estava... o nível de ansiedade de 1 a 5 com relação à crise. E realmente percebi que nós já tínhamos pessoas no nível 5 na equipe, e se a gente não fizesse nada com isso,
as coisas se degringolam muito mais rápido e muito mais fácil, quando a situação fica mais crítica, né? Então, a gente começou a se preparar para lidar com isso, porque a gente sabia que a gente precisaria ter a equipe inteira em home office e precisaria ter os clientes todos por videoconferência. Não era uma obrigatoriedade naquele momento, mas era a nossa diretriz, que a gente conseguisse convencer todos os clientes para já migrarem para essa modalidade. E foi muito legal, porque a equipe entendeu que tudo isso não era porque o governo mandou, né? Tudo isso era porque a gente queria proteger tanto nossos clientes quanto a nossa equipe, e que como nós teríamos condições de manter a nossa missão nesse modelo, a decisão era certa por isso. E aí foi bacana, porque assim, quando a gente tem uma comunicação clara, transparente, né? Tanto o cliente quanto a equipe, né? O ser humano, ele, quando ele, eu acho que ele é envolvido pela decisão e ele entende que é o melhor para todos, ele baixa muito o nível de resistência. Então, a gente conseguiu migrar os clientes sem tanta barreira, e que sempre é uma barreira muito grande. Eles preferem o presencial, quem está no presencial, porque já existia a possibilidade antes de fazer videoconferência. Se ele não escolheu, é porque ele prefere o presencial. E a equipe começou a compartilhar no grupo da equipe que a gente tem os sucessos, né, dos elogios, como que o cliente reviu a crença que ele tinha, e foi um movimento muito lindo, porque a gente estava ainda no momento de conforto, que o isolamento social não era um requisito ainda, e não estava com um momento de tensão, mas já estávamos aliviando a tensão da equipe do como seria, porque já estava sendo. E o cliente reforçar que ele, alguns, né, depoimentos que chegaram, nossa, eu nunca imaginava que eu fosse gostar tanto de fazer meu encontro nessa modalidade. Nossa, eu estou pensando em nem mais voltar para o presencial, porque eu gostei muito mais de como foi. E isso deu força para a equipe, né, de que o nosso direcionamento, a nossa atitude na segunda-feira, na reunião de equipe, ela realmente era algo que estava alicerçado nos nossos valores e que agregava para o momento, para a equipe e para os clientes. Então, na semana passada, quando o decreto governamental foi instituído, nós já estávamos com esse passo dado e foi mais fácil, né, nesse sentido, porque só algumas áreas que não estavam ainda em home office e que foram para o home office. Ok. Em termos de liderança e gestão, certo? Então, mudou alguma coisa? Você implantou uma rotina nova, as pessoas agora estão na casa delas, em home office, você não está encontrando fisicamente. Como que isso mudou o teu dia a dia como gestor? Mudou pouco, para ser honesto, Raul, nesse ponto. Eu acho que talvez o fato da gente realmente ser uma empresa com uma missão clara e com um alinhamento de equipe baseado nos valores e funcionarmos sempre, mesmo, né, antes da crise, no modelo de estrutura de gestão bem otimizado e de uma abertura de canais com a equipe também, a única coisa que a gente fez foi migrar. Quer dizer, nós criamos um comitê de crise com os gestores, então isso foi algo diferente da liderança. A gente tem praticamente encontros diários com a equipe de liderança para poder validar e analisar a situação e os cenários, né, e os indicadores e tal. Mas com a equipe em geral, nós migramos para a videoconferência tudo que a gente fazia presencial. Então, segunda-feira nós tivemos a reunião de equipe com nossos 40 colaboradores, todos na videoconferência. O café com o diretor, que a gente fazia no café, a gente está fazendo por videoconferência. As reuniões de monitoramento, por videoconferência. Então, na verdade, toda a nossa estrutura, ela já previa como a gente liderava essa equipe no nosso ambiente. A diferença é que a gente transformou isso para o digital. E nós criamos algumas coisas, né? Por exemplo, nós não tínhamos controle de atividades do home office, para controle de banco de horas, essas questões. Então, isso foi elaborado pelo gestor da área que precisou, no próprio final de semana anterior ao fechamento, treinado com a equipe e está funcionando assim, super. E como o nosso lema do ano é o simplesmente simples, eu acho, todo ano a gente tem um lema, né? E o lema deste ano é o simplesmente simples. Então a gente tem buscado, desde de janeiro, como é que a gente consegue simplificar as coisas, deixar mais ágil, deixar mais simples, para que a essência apareça, que às vezes a gente vai criando camadas de complicação que deixa a essência aprisionada. E esse movimento, a gente utilizou esse momento para impulsionar, porque, queira ou não, estarmos à distância faz a gente ter um olhar de cada processo muito diferente de quando estávamos lá naquela rotina tradicional. E a gente percebe oportunidades
maiores ainda para essas simplificações nesse momento. E o Rafael, que é da área de atendimento, ele usou esse lema para fazer um modelo muito simples de gestão das horas da equipe em casa, porque a gente confia na equipe, a gente sabe que eles são comprometidos, que eles sabem a missão que tem que cumprir. Então, ele criou uma estratégia de abertura do dia, de fechamento do dia, que é feito por WhatsApp, por áudio curtinho, de 1, 2 minutos, mas que ele consegue ter um mapeamento aí do que é mais importante de cada um individualmente, e manteve a reunião diária da área, né? Então, aí também está com o time todo juntos no momento do dia para poder fazer os devidos alinhamentos. Perfeito. Vocês fizeram revisão de planejamento? Porque você vinha numa tocada, e eu sei, porque a gente já fez isso juntos, você sempre me consultou, e, né, tipo, e eu sei que você é um cara muito sério em relação a isso, de ter um planejamento para o ano, e depois os meses têm planejamento, as semanas têm planejamento, o dia tem planejamento, quer dizer, do tipo, é uma coisa... E, de repente, mudou tudo. Como é que vocês fizeram? A gente está chamando isso de P1 e P2, né? O ano anterior, que era o P1, como é que fez isso para o P2? Realmente, olha, eu tenho o hábito de ter o meu trimestre fechado. Eu estava na fase de fechamento do trimestre que vem todo. Todos os hotéis reservados, todos os aéreos comprados, todas as reuniões agendadas, palestra, tudo. E, de repente, tem essa mudança de cenário brusca, né? Então, é impossível, numa empresa que funciona com esse modelo de planejamento, é impossível não precisar fazer um replanejamento, já que o cenário mudou completamente. Então, nós tivemos, para o pedagógico, que é o nosso coração, assim, né, a nossa entrega de valor, eu vejo que a gente foi muito feliz, porque como nós temos os processos, nós temos o material didático, nós temos os projetos, nós temos tudo que é o coração da empresa já preparado no modelo de videoconferência, nós não precisamos fazer um replanejamento, a gente só precisa fazer uma mudança de modalidade. Então, foi, para a maioria dos clientes, um pouco mais fácil. Tem os clientes, né, que são filhos de clientes, as crianças, que, para esse, a gente precisou de um replanejamento, porque nós não entregávamos, a gente só entrega consultoria linguística para videoconferência. E, para esses, a gente não tinha um modelo definido, mas em uma semana a equipe já agiu para isso, e já estão todos tendo as aulas normalmente também. Mas para o comercial, eu vejo que foi o baque mais forte, porque as nossas principais ações comerciais, elas estão todas interditadas, né? A gente faz palestras, a gente faz visitas corporativas, a gente faz eventos, a gente faz uma forma de gerar networking, interação dos nossos clientes, a partir disso a gente gera uma ampliação da rede, e pessoas conhecem o nosso propósito, a partir disso acabam considerando, né, e contemplando a decisão de compra com a gente. E com tudo isso interditado, a gente precisou replanejar muita coisa. Uma sorte também, eu acho, né, a gente tem que olhar o lado bom das coisas, né, Raul? O empreendedor, ele é um otimista, assim, né, ele é realista, mas ele busca a forma de viver o mundo que ele quer, e eu não quero quebrar, então, para isso, eu vou fazer tudo que tiver ao alcance para a gente poder seguir em frente. E aí, nesse momento, nós temos uma das nossas 5 diretrizes do plano estratégico do ano, é a transformação digital. Então, nós já estamos nesse processo, né? Não é um processo que a gente começou pelo coronavírus. E aí, o que a gente fez foi acelerar algumas ações que seriam feitas ao longo do ano e ter esse estímulo do contexto para dar um impacto maior nisso hoje. Então, a gente começou, essa semana, a gente abriu o nosso clube de conversação para a comunidade. Nós já tínhamos o nosso clube, o nosso English Club, que acontecia presencialmente. Nós já tínhamos migrado o English Club para o online, mas ele era restrito aos clientes. E a gente já, então, antecipou o modelo de como é que a gente vai poder conseguir gerar presença, né? Como é que as pessoas vão poder conhecer um pouco de quem nós somos nesse meio digital. E uma das nossas estratégias foi, vamos ajudar as pessoas. Se a nossa empresa é uma empresa que ajuda as pessoas a atingirem resultados, vamos ajudar essas pessoas, as pessoas que tiverem um alinhamento de valor e de propósito com a gente, talvez elas confiem que a gente vai estar mais preparado para ajudar ela no desafio que ela vai ter aí de melhorar sua proficiência, né? Ou de alcançar um objetivo específico com o idioma. Então, nessa semana, toque de caixa, a gente já soltou um cronograma de agenda para os clubes de conversação online, gratuito, para quem está em home office, em quarentena,
e para que não desperdice, né? Porque eu tô batendo muito nessa tecla. Especialmente em quem mora em cidade grande, né? Mas também quem mora em cidade menor, você tem um tempo do seu dia que você consome indo e voltando dos lugares. Então, nesse momento que a gente está... Que é recomendável que a gente não faça deslocamentos e que a gente fique em casa quase o tempo todo, se a gente não se cuidar, esse tempo ele se esvai com coisas inúteis. Então, é uma forma que a gente está encontrando de poder ajudar as pessoas a otimizarem, né? Usarem esse tempo extra para fazer alguma coisa que às vezes ela sempre quis e não podia. E como forma de ajudar, a gente lançou o modelo gratuito para testar, inclusive. E quem quer praticar o francês, o espanhol, o inglês, ele vai lá, se inscreve, no horário marcado ele participa, e está sendo um sucesso, é muito legal, assim, porque, queira ou não, é algo que a gente já tinha preparo para fazer, mas pelo plano de ação não estava na hora ainda, porque outras coisas aconteceriam antes, por conta de recursos, né, não daria para fazer. Mas como essa realidade mudou, no replanejamento a gente foi percebendo coisas que seriam impossíveis de fazer, porque exigiriam presencialidade. Então, que o tempo daquilo seria direcionado para antecipar ações da diretriz estratégica do transformação digital. Então, é mais ou menos assim que a gente está agindo. Perfeito. Na verdade, inclusive, você já entrou num outro assunto que eu queria abordar com você, que era a revisão dos canais, né, de prospecção, de venda mesmo e de atendimento. Então, você já falou um pouquinho sobre isso. Antes de você falar um pouquinho mais, então, sobre essa revisão de comunicação com o mercado de maneira geral, eu queria que você explicasse, porque muita gente que está nos assistindo, de repente, pode se interessar. Tem muita gente que nos assiste, né, poderia ser até cliente de vocês, etc., porque atende o Brasil inteiro. Então, vamos dizer que alguém que está assistindo, só fazendo uma pausa aqui, e quer participar de um grupo de conversação desses que vocês estão oferecendo. Como é que faz? Ela vai no site cclinet.com.br, clica em notícias está lá já o link de inscrição, ela vai ser direcionado para o site de evento, e tem toda a grade de horário. Ela escolhe qual é o melhor horário, ou quais, porque ela pode participar em mais de um, se ela quiser, e ela faz a inscrição, recebe a confirmação por e-mail, e no horário marcado ela vai ter o link para ela entrar e poder fazer esse bate-papo totalmente gratuito aí para poder se desenvolver. Ela escolhe a língua que ela quer, ela escolhe o nível que ela tem e participa com a gente. Então, isso é realmente muito bacana. Também está no Instagram, que é CCLI Consultoria Linguística, e por lá ela pode ter também o link para poder se inscrever. Perfeito. A gente fez a central de guerra, a gente lançou a central de guerra e está colocando uma série de coisas que as pessoas podem fazer em home office, etc. E tinha cursos da GV, de Stanford, todos não do LinkedIn, os nossos da Venda Mais, com o VMFlix. Vou incluir para quem quiser fazer inglês, isso é bem bacana também, tomara que você tenha muitos alunos. Legal, então, vamos falar aqui de revisão de canais. Você já falou, foram muito para o digital. O que vocês deixaram de fazer? E o que vocês têm, além do que você falou, de criar esses grupos de conversação, alguma outra ação? A gente, na verdade, agora também está antecipando o English Club corporativo, porque tem empresas, né? Nós já temos alguns clientes que já, inclusive, começam agora em abril. Tudo não seria para agora, mas o English Club, ele sempre existiu, mas ele sempre foi um produto marginal. Ele nunca foi um produto foco, né? Porque é aquela empresa que quer ajudar o colaborador a ter um momento específico para poder colocar o inglês como foco dentro do próprio trabalho. Então, a gente vai até a empresa com a nossa equipe, e a equipe tem um tema da semana e discute com os colaboradores de níveis diferentes. Não é uma aula, é um bate-papo para manter a fluência. E é uma forma da empresa marcar, olha, a língua estrangeira, o inglês, né, é importante aqui para a gente, porque nós temos um programa que estimula isso. E aí, cada um procura onde fazer, como fazer, né? E claro que muitos nos procuram, então, para fazer com a gente. Isso sempre aconteceu presencialmente. O que a gente fez foi, a gente tem nossos clientes por videoconferência corporativos. Vamos fazer um teste. E nós fizemos um teste, uma cliente de BH começa agora em abril, já esse modelo, e no plano de ação nosso de abril já entrou, então, vamos oferecer para todos os nossos clientes corporativos que estão com os seus colaboradores em home office e que estão com aquela preocupação que eu coloquei agora, de não deixá-los desperdiçar o tempo à toa. Um modelo que fica um custo-benefício muito razoável para o cliente, não impacta um aumento de custo impossível para ele nesse momento, mas que, ao mesmo tempo, utiliza esse tempo das pessoas para investirem no desenvolvimento de algo que é importante
para a empresa, né? Então, é uma forma que a gente encontrou de revisar aí a estratégia. Perfeito. E em termos de revisar processos internos, você já falou que algumas coisas, né, já estavam funcionando, já estava indo um pouquinho para o digital, já tinha projetos então que foram adiantados e que você então acelerou, mas teve algo que você teve que revisar assim brutalmente, eliminar ou criar do zero porque não tinha, porque você sentiu que estava faltando, ainda mais um cara organizado com você, metódico e que gosta de acompanhar, que gosta de... Em termos de processo especificamente, algo que você achou que realmente mudou? Não, radicalmente, felizmente não. Eu até acho, assim, que de verdade, né, hoje eu entendo o porquê do Prêmio Nacional de Inovação em Processos, né, que foi a categoria que a gente ganhou. De verdade, até conversei com a equipe nos cafés, eu tenho feito essa pergunta para eles. A gente sente como a gente já implantou essa cultura antes de processos adequados, de que atenda o nosso resultado, de que atenda o objetivo, de que atenda o cliente, que atenda o cliente interno e externo, né? Então, a gente começou já, eu acho que há mais de um ano, uma revisão intensa dos processos. Porque o maior tombo que a gente levou de processo, e eu acho que isso pode estar acontecendo em algumas empresas, e até acho que vale a pena eu compartilhar a nossa história, quando a gente atende por videoconferência há mais de 10 anos. Mas quando começou, foi uma oportunidade, uma necessidade, na verdade, porque eu tinha clientes presenciais, 100% presenciais, nenhum por videoconferência. Mas meus clientes são empresários, são profissionais liberais, são pessoas que têm uma agenda pesada e de viagem também. E nós começamos a implantar o indicador de desempenho. Curiosamente, foi quando a gente se conheceu. Eu comecei, 12 anos atrás, comecei a implantar indicador de desempenho. E aí o indicador mostrava que os clientes... uma coisa óbvia, né? Se eu tenho um plano que prevê que você vai ter 12 encontros, um por semana, e você não tem 12 encontros e não tem um por semana, é óbvio que o teu resultado vai ficar comprometido. E como nossa missão não é dar as aulas, a nossa missão é a chegar no resultado com um cliente, isso começou a nos desestruturar. E a solução foi, então tá bom, quando você viajar, você vai fazer a aula por Skype com a gente. E a gente começou a fazer isso. E a nossa gerente pedagógica, Gabriela, ela tem mestrado na área de ensino de idiomas com novas tecnologias, então ela abraçou já como nos ajudar para isso, e nós fomos melhorando isso ao longo do tempo. Mas, quando nós resolvemos migrar, abrir a modalidade de grupo por videoconferência, a gente foi muito ingênuo, porque como tudo funcionava bem, e no individual, os processos que nós tínhamos do presencial para o individual funcionava super bem também na videoconferência, a gente tombou os mesmos processos do projeto em grupo para o videoconferência. Raul do céu, eu nunca tive tanto desespero na nossa empresa como naquele mês de agosto de 2 anos e meio quase atrás. A equipe surtou, muito problema, muita coisa que a gente não parou para pensar e prever, né? A gente foi ingênuo mesmo, assim, foi burrice de liderança. Mas é bom que a gente aprende com os erros, né? E aí nós tomamos uma decisão difícil, mas honesta. Suspendemos todas as vendas de projetos de grupo de conferência enquanto a gente não tivesse a criação dos processos para dar conta de tudo aquilo que a gente percebeu, a gente não teria um produto de verdade para vender. E nisso, a equipe foi linda, porque por isso que eu gosto da conversa honesta, né? Quando todo mundo entendeu que esse era o problema, a equipe reagiu rápido. Em um mês, nós já tínhamos novos processos, já adaptados para essa nova modalidade, e nós já podíamos vender de novo e atender bem esses clientes. Não que seja ainda no nível que a gente gostaria, mas a gente está em desenvolvimento contínuo, né, naquela inovação incremental. Mas foi algo que nos estruturou muito. Então, de processo, a gente teve pouca necessidade de mudança brusca, mas nós estamos com aquela oportunidade que eu te falei. Como nós não estamos na nossa rotina normal, talvez perceber um processo que está complicado demais, poderia ser mais simples, e nos ajudar nessa inovação incremental, é o que a gente está estimulando bastante com a equipe. Perfeito. Falando agora, continuando nessa conversa aqui, eu queria falar um pouquinho da questão financeira, certo? Então, 2 revisões que eu acho que muita gente está fazendo, que é revisão de custos e revisão de estrutura de remuneração, né? Como a equipe é remunerada. Por onde você prefere começar? Por remuneração ou por custos de maneira geral? Pode ser por remuneração primeiro.
Tá, então você mexeu na remuneração da equipe? Ainda não. A gente fez um plano de contingência para a crise, a gente tem os 5 níveis que a gente criou internamente, né? E o nível 5, o último deles, é o que a gente considera algo mais drástico com relação à equipe. Bom, você conhece melhor do que eu até, né? Como nós, de verdade, enquanto equipe, a gente vive a filosofia Small Giants, a filosofia que nossa empresa é a nossa equipe, para a gente fazer mexidas assim no que a estrutura básica da própria equipe é mexer muito com a própria empresa. Então, o que a gente tem feito, na verdade, com a nossa equipe é o contrário, né? A gente tem tentado mostrar essa segurança, porque a minha equipe precisa continuar ajudando o meu cliente a atingir o resultado dele. Se ele está preocupado que ele não vai ter dinheiro para pagar o aluguel dele, que ele não vai ter dinheiro para poder fazer compra, ou que ele vai poder ser demitido, o nível de capacidade que ele vai ter para ajudar meu cliente de verdade, eu acredito que diminua muito. E nesse sentido, eu aumento o meu problema, porque eu começo a ter um cliente que já está mais sensível e que começa a ter uma possível perda de qualidade e talvez uma possível perda de cliente, né? Então, em todas as outras crises que nós já passamos, nós conseguimos passar sem nunca precisar demitir ninguém da equipe. Mas é claro que a gente tomou algumas medidas, assim, por exemplo, nós temos o pessoal da limpeza, né, da manutenção predial e tal, que a empresa é bem grande, a estrutura, né? Nós demos férias já para essas 2 pessoas, então elas estão com salário normal, elas estão estão em férias. Então, na verdade, é uma forma que a gente encontrou de não ter a pessoa parada em casa e depois que voltar, a gente precisar dar essas férias. Então, uma já tinha férias vencidas, então nós demos as férias vencidas, e outra a gente antecipou alguns dias de férias, porque a MP flexibilizou um pouco essa questão. Ainda não mexemos em benefício, ainda não mexemos em bônus, ainda não mexemos em remuneração variável. Para o mês de abril, a gente, né, de março para abril, nós quisemos manter 100% a nossa rotina, né, para a equipe. E nós temos esse plano de contingência com os indicadores, então a gente vai acompanhando os indicadores, criamos os cenários, e a gente sabe, quando chegar no nível X, é momento de ir para o nível 2, quando chegar no nível... E aí nós estamos, na verdade, agindo para conseguir manter a empresa no nível 1. E é por isso que a gente está tentando reforçar muito as estratégias de manutenção de carteira, porque a gente tem uma carteira considerável que a gente precisa manter, e também de reposição das inevitáveis perdas, né? Então, a gente está agindo com esse mindset com relação à equipe. Claro que a gente sabe que pode ser inevitável medidas mais drásticas, a equipe sabe, a gente teve essa conversa com a equipe toda, mas a equipe sabe também que a gente vai defender enquanto for possível, enquanto esse cenário for possível, ele depende de todos nós juntos, que nós vamos trabalhar daquela forma, né? Então, você pode falar rapidamente, que eu acho que eu me interesso e acho que muita gente pode se interessar também, e você explicar rapidamente quais são esses 5 níveis de cenários que vocês estão trabalhando, assim, né? Porque o que eu estou entendendo é que estamos aqui e se as coisas piorarem, certo? Porque seriam cenários, hoje, num cenário de crise, seriam cenários negativos. Então, tipo, conforme vai se agravando. Entendi corretamente, é isso? Aham. Então, assim, você pode explicar mais ou menos? Vou explicar rapidamente. Assim, basicamente, os 5 níveis envolvem o cenário dos indicadores da empresa. E, basicamente, vai ser... O principal deles está no caixa, mas é reflexo de uma série de outros, né? Nós já acionamos uma linha de crédito emergencial para dar conta também de garantir salários, e nós contamos com essa linha. Então, quando essas questões todas, esses indicadores todos, quando a gente pode consumir disso, começa a ficar em xeque, vai entrando nas ações. Primeira ação que nós já tomamos, que é o nível 1 que a gente está, é usar banco de horas. Não faz sentido, numa equipe como a nossa, a gente fingir que trabalha. Então, ninguém se sentiria bem. Então, não adianta mandar para home office e obrigar a fazer 8 horas por dia, sendo que em alguns cargos não tem o que fazer nessas 8 horas por dia, né? Então, a gente reduziu a hora útil de trabalho e levou para o banco de horas as outras horas. Mas banco de horas nós pagamos o salário normalmente. Então, não afeta para o colaborador agora, mas ajuda a empresa na recuperação não ter um custo extra com hora extra, que nós temos horas do banco para usar. Então, esse é o primeiro nível de otimização. O segundo nível é realmente começar a usar antecipação de férias. A gente tem um controle muito bom de férias na nossa empresa, nós temos os meses
que a gente costuma tirar férias, nós temos os acordos individuais também, então a gente protege um pouco isso, por isso que é o segundo nível. Mas se for inevitável que a gente precise antecipar férias para manter o salário da equipe, porque em férias eles também mantêm o salário, né? A gente vai fazer isso de maneira mais massificada, porque hoje está só no pessoal da limpeza, que foi o primeiro que já era mais inteligente. O terceiro seria reduzir benefício, para poder ajudar no custo. O quarto, reduzir bônus, ou eliminar bônus, temporariamente. E o último, reduzir a jornada de trabalho com redução de salário e eventuais demissões, que é o cenário mais drástico de todos. Entendi. Então, além dessa questão então de remuneração, que claramente para vocês é estratégica e extremamente sensível, porque é onde realmente está o coração, o cérebro, a alma da empresa, né? Alguns outros custos que vocês começaram a negociar, ou com fornecedores, ou projetos que tinham que pararam, ou coisas que eram feitas normalmente que deixaram de ser feitas, esse tipo de ajuste? O que a gente fez primeiro que a gente reduziu o custo de novos investimentos nessa fase mais crítica. Então, todas essas ações que nós estamos fazendo, novas, são ações que elas não exigem custo extra. É tudo com a equipe própria, nas horas de trabalho já da equipe, e não exige que a gente compre muitos insumos, ou novas ferramentas, ou nova tecnologia, porque nós já temos, né? Então, isso ajuda. De verdade, Raul, eu tenho uma dificuldade, eu tenho relação de sustentável com nossos parceiros e fornecedores. E eu respeito muito essa relação. Eu tenho um fornecedor da nossa empresa que está há 17 anos com a gente, nós temos 17 anos. E não é porque é comodismo, é porque ele é o melhor do segmento e ele nos atende nas nossas necessidades, e toda mudança da nossa empresa, ele é tão parceiro a ponto de adaptar também a entrega do que a gente precisa, né? Ou quer com maquinário, com relocação, quer com soluções de serviços que a gente contrata de terceiros, né, de consultoria, assessoria. Então, nesse momento, nós conversamos com todos para expor o nosso plano, mas nós não exigimos, assim, uma redução de 30%, uma redução de 50%, mesmo porque eu tive alguns clientes que começaram a fazer um movimento de necessidade de redução de custo com fornecedor, e eu vejo que eu tenho uma limitação. E se eu atendo esse cliente com a redução que ele precisa, talvez eu esteja piorando o meu cenário e não me ajudando no meu cenário. Então é um momento muito delicado, né? E é uma questão delicada de lidar. Alguns fornecedores são mais simples, porque você vai reduzir automaticamente pela falta de necessidade no momento temporário. Então, o prédio está todo fechado e todo parado. Então, a gente fez a interrupção da internet, a gente tem um link dedicado, que é um custo alto, mas que, por enquanto, ele está on hold, que a gente vai acionar quando a gente voltar. Então, todos esses dias parados aí não tem esse custo, né? Com algumas soluções que a gente pôde fazer um downgrade, a gente buscou fazer um downgrade. Então, tem alguns fornecedores nossos que já têm os planos. E nós, geralmente, buscamos o plano que a gente considera ser aquele mais adequado ou melhor, né? E nesse momento de revisar custo, a gente percebe que valeria a pena abrir mão daquele item X para poder ter essa redução de custo temporária, e depois nós voltamos para o plano original, mas a gente reduz um pouco o plano. E como a gente tem essa relação também com o fornecedor, que é muito sustentável e próxima, a gente também está se ajudando muito com serviços, né? Porque eu quero manter minha equipe. E eu posso ter ociosidade de equipe. Porque se as vendas não acontecerem, eu vou ter uma equipe ociosa, que é muito ruim para a gente, né? Então, tem cliente, por exemplo, que a gente implantou uma troca de serviços. E que eu vou ser isento do meu pagamento dos 3 próximos meses, porque ele quer oferecer para a equipe dele, nesse momento, o English Club que eu comentei para você, por exemplo. Então, o custo do English Club para ele comprar era parecido com o custo da mensalidade que eu pagava para ele. Então, a gente fez essa permuta pelos 3 meses, e é muito legal, porque assim, ele mesmo disse, né? Se emplacar com a minha equipe, se eles realmente se engajarem, é algo que eu vou querer manter depois. Então, depois eu vou estar contratando e eles vão estar contratando. Então, não é algo só para fingir, porque não vale a pena, né? Mas é algo realmente para a gente se ajudar nesse momento. Nenhuma medida drástica ainda foi feita, mas nós temos naquele plano de contingência também, igual para a equipe, a gente sabe que tipo de ação nós vamos ter que tomar caso essa redução tenha que ficar cada vez mais drástica. Mas, no primeiro momento,
a gente prefere lidar com o que está acontecendo, passo a passo. Então, eu estou até dizendo isso, eu acho pouco provável, a não ser em alguns setores, que as empresas, em uma semana fechadas, tenha acontecido um pandemônio tão grande que precisa demitir 75% da sua força de trabalho, como eu vi acontecendo. Então, são estratégias, talvez, né, de aproveitar o momento para algumas revisões que talvez já estavam previstas, né? Porque não deve ser a maioria que precisaria estar nesse momento dessa forma. E a gente está tentando manter esse padrão também ético de não querer esfolar o nosso fornecedor, que é nosso parceiro, a qualquer custo, só porque a gente precisa reduzir o caixa, né? E a gente também está, assim, é claro que eu sei que é arriscado, claro que eu sei que é um ônus para o futuro da empresa, mas é um momento que pede também a nossa consciência coletiva, né? Porque se eu vou interromper os pagamentos do meu fornecedor, eu acabo fazendo efeito cascata. Então, o que eu faço, o que eu fiz em outras crises, e já me preparei para fazer nessa crise também, infelizmente, eu endivido a empresa para poder manter o funcionamento dela, porque eu acredito muito no nosso modelo de negócio, eu acredito muito na força da minha equipe, eu acredito muito na estrutura que a gente construiu. E é claro que eu tenho os prazos que eu consigo bancar tudo isso. E é por isso que eu fiz por níveis e por indicadores, porque talvez o caldo entorne para mim de uma forma que eu mesmo vou precisar bater na porta do fornecedor e falar, não consigo te pagar. Mas enquanto isso não acontecer de verdade, eu prefiro não fazer, entende? Perfeito, perfeito. Inclusive, estou de acordo com você, e a gente na Venda Mais está fazendo exatamente a mesma coisa, que a gente acredita que a gente pode colaborar de várias formas com a reconstrução nacional que a gente vai precisar fazer. Basicamente é isso. Estou imaginando, nós vamos precisar reconstruir muitas coisas, revisar, e quanto mais próximo da normalidade a gente puder ter, né, a gente passa por esse período de maneira menos dolorosa para todos. Então, a questão não é chegar a zero de custos, porque todo mundo vai fazer a mesma coisa, trava o país inteiro, quebra todo mundo. Então, a pessoa acha que está se beneficiando, não está, porque quebra todo mundo e não adianta. A questão é ser inteligente e dizer, tá bom, qual é o nível que eu posso trabalhar e tentar continuar trabalhando, né, dentro dessa nova normalidade. Então, ótimo. Faltam 3 coisas rapidinho para a gente terminar. Comunicação com clientes. Certo? Você disse, tá, a gente revisou né, fez esse pivô aí para o digital, todas as aulas estão sendo transferidas para o online, de certa forma, os clientes participando, engajamento. Além disso, você mudou de alguma maneira a comunicação, criou alguma coisa, porque você tinha eventos, tinha coisas, era muito forte isso na CCLI, sempre foi, né? As pessoas se encontrarem, conversarem, o marketing boca a boca funcionava muito bem nessas horas, porque convidava, trazia um amigo, né? Então, o que você mudou, além da entrega, o que mais você mudou com clientes para ficar nesse momento difícil, permanente na cabeça deles de maneira positiva? Nós temos uma felicidade do negócio, né, que a gente, de certa forma, vê o nosso cliente toda semana, porque ele se loga na videoconferência para fazer o encontro. Então, esse contato que já existia também no presencial, para quem era presencial, ou no online, para quem já era online, ele não muda o meio, mas não muda esse contato. E sempre a gente teve uma política, né, de que o nosso consultor, ele é a cara da empresa para o nosso cliente. Então, que a gente instrumentasse ele cada vez mais para poder dar agilidade para esse processo. Então, quando o consultor recebe uma demanda de um cliente, por exemplo, ele mesmo encaminha internamente a solução. Ele não precisa ficar o cliente entrando de novo em contato. Então, isso permanece. Há uma felicidade também que o mundo nos trouxe aí, é que o cliente, desde uns 2 anos para cá, ele prefere ser atendido pelo WhatsApp. Então, nesse momento de isolamento social, que a gente não tem a linha telefônica fixa disponível, a gente sentiu pouco problema por conta deles acionarem o WhatsApp. Eles têm o WhatsApp business da empresa, mas também tem os WhatsApps da equipe de atendimento, da equipe pedagógica, do meu. Eu recebi vários clientes falando comigo, diretamente às vezes. Então, nós sempre tivemos uma política de canal aberto na empresa. A gente é omnichannel, não é integrado ainda, mas a gente tem chat online, a gente tem o WhatsApp do profissional e o da empresa, a gente tem o Zendesk para abertura de ticket,
a gente tem o e-mail de atendimento geral, o e-mail específico de cada um da equipe, e eu acho que isso mantém a rotina, ela estrutura basicamente da mesma forma, assim, nós tínhamos cada vez menos demanda pelo atendimento telefônico normal, né, que é o que está interditado hoje, e todos os outros canais, eles continuam ativos. Então, você também não precisou fazer uma grande revisão de ferramentas utilizadas, aplicativos, softwares, essa questão de infraestrutura ou estrutura de atendimento? Não, eu acho assim, como a gente colocou a diretriz de transformação digital no plano estratégico o ano passado, e ele continua para esse ano, nós fizemos muita coisa o ano passado por conta dessa diretriz, que hoje nós estamos sendo beneficiados. Então, eu acho que é a característica inovadora da empresa, que não se restringe à área principal, que é o pedagógico, mas que ela é disseminada para todas as áreas da empresa, né? Acabou nos ajudando, indiretamente ou diretamente, né, a viver um momento como esse. Não foi para esse momento que a gente fez isso. A gente fez por quê? O que a gente sabia? A gente sabia, pela nossa diretriz de expansão, que nós teríamos, que nós vamos ter, porque eu não abri mão do nosso plano anual. Nós vamos ter, no final do ano, o mesmo volume de clientes na modalidade presencial e na modalidade de videoconferência. E que em 2021, nós vamos ter 75% da carteira na modalidade de videoconferência. Então, nós começamos lá atrás a nos prepararmos para poder atender esse cliente que ele não nos vê, ele não nos visita. Então, Daniel, vamos voltar um pouquinho atrás. Vamos dizer que porque muitos empresários ainda não começaram, né, o processo de transformação digital e podem ter dúvidas em relação a isso, e aí devem escutar a gente falando, dizendo, tá, mas isso não me ajuda agora, porque eu ainda não estou lá. Eu dizer, que bom que vocês fizeram isso, parabéns para vocês, mas para mim isso aí não me ajuda muito, né? Então, se a gente fosse parar para pensar e voltar um pouquinho atrás, volta um pouquinho no tempo e conta para a gente que tipo de mudança, né, que tipo de inovação você começou a implantar. Comecei a pegar o WhatsApp das pessoas, mas aí quem que atendia, quem que respondia? Não tinha Zendesk. Como é que foi a escolha do Zendesk? Implantamos o Zendesk. Quer dizer, você consegue fazer mais ou menos um passo a passo, as etapas, como que vocês foram implementando? A primeira etapa foi a gente criar um sistema próprio de gestão, que é o CCL Integra, mas que para quem não tem, dá para poder fazer uma alocação de um software as a service. A gente fez isso para ter a base de clientes unificada, e para ter visão da equipe toda. A equipe toda, estando na sua casa, ela tem visão de todos os seus projetos, de qualquer lugar que ela esteja. Então, isso facilita a comunicação. Não preciso ficar me comunicando mais, porque o sistema já tem todas as informações que eu preciso. Então, esse, para o nosso negócio, é uma forma importante. Para quem não tem um sistema, usar ferramentas como o próprio... Pode fazer propaganda? Não? Claro. O G Suite do Google, ele é muito eficiente para a gente poder trocar informações com uma equipe maior e manter unificado um banco de dados, entre aspas, assim, né, nas planilhas que o Sheets faz, ou no Docs, ou nos arquivos do Drive, porque isso ajuda que toda a equipe tenha a informação que ela precisa, mesmo estando longe. Então, nós temos o servidor do nosso... Nós temos o servidor físico, mas no plano de transformação digital, ano passado, a gente começou a migrar muita coisa para o Drive. E a equipe pedagógica fez até um piloto ano passado, de algumas pessoas da equipe, delas funcionarem 100% no Drive, com computadores próprios que elas levavam e traziam, sem logar na nossa rede, que era o nosso plano de visão de futuro. E elas já tiveram essa experiência, validaram, trouxeram os problemas. Então, nesse momento de migrar hoje, foi fácil por isso. Mas quem nunca fez... São soluções gratuitas, disponíveis aí, ou de baixo custo, que dá para implementar. E o Zendesk otimizou a unificação dos tickets de atendimento. Então, para a gente, o melhor do Zendesk é que a gente tem um canal único, que toda a abertura de solicitação de cliente é unificado naquele canal, e a gente tem um score do tempo, né? A gente tem uma diretriz que em 24 horas a gente responde o problema do cliente, a gente resolve. E aí... Cada ticket que é aberto começa a contar o prazo de 24 horas. Se ele é encerrado e concluído dentro desse prazo, ok. Se não, ele fica como atraso. E todo ticket de atraso atrapalha a meta que nós temos de 95 de tickets concluídos dentro do prazo. E a gente percebe, então, o que está fora, o que a gente pode fazer. Então, ajuda a não deixar o cliente esquecido. Porque um problema grande hoje em home office
seria uma solicitação aberta individualmente para um atendente, ficar no limbo e demorar até quando ele se lembrar para ser resolvido. E como está todo mundo direcionando para o canal oficial, a gente ganha um controle, que eu acho que para essa fase pode ser algo que vale a pena para quem não tem ainda. Perfeito, o Zendesk, então. E a gente usa o G Suite também na Venda Mais, então também recomendaria, é excelente. Para terminar, duas últimas coisas. A primeira é a revisão de indicadores. Você é um cara muito ligado em números, que é engraçado, porque você é um cara analítico, pragmático, expressivo e afável ao mesmo tempo. Então, você, tipo, a gente já passou pelos 4 juntos em vários momentos. Agora, então, estou pegando o teu chapéu analítico, certo? Estamos falando de números, de planilhas, de relatório. Se você mudou alguma coisa em relação a esse momento que a gente está passando, ou se simplesmente continuou do jeito que você já estava acompanhando os números. É bacana, né? Porque assim, não é um drive extremamente importante, esse drive analítico, mas ele não é a minha força principal. E é um drive que eu me policio muito para poder manter vivo e forte, porque eu sei que é uma força. Mas às vezes eu negligencio na liderança. E não pode, né? Em momentos como esse, mostra que o que a gente construiu nos ajuda muito. Nós já temos rotinas que nos ajudavam bastante. Então, e bem simples. O Simplesmente Simples nos ajudou. Nós tínhamos uma ferramenta de controle de plano estratégico, com indicadores, diretrizes, objetivo, que davam um radar. Preencher aquilo tudo dava mais tempo do que fazer as ações, quase. A gente resolveu abrir mão de tudo aquilo e simplificar numa planilha única, compartilhada com os gestores, e a gente tem um dashboard dos principais indicadores da empresa, que a gente revisa semanalmente. Então, já faz 4, 5 anos, que é uma rotina nossa. Toda sexta-feira, a gente senta juntos, agora por videoconferência, e a gente analisa item por item, de cada área. Então, ao longo do próprio 2020, pelo Simplesmente Simples, a gente percebeu que para simplificar, a gente precisa ter mais controle e entendimento daquilo que a gente quer simplificar. E muitos novos indicadores ou subindicadores foram criados. Então, a planilha que tinha, acho que 10, 12 linhas, hoje está com 30 linhas lá de indicadores que a gente tem mapeado e estamos acompanhando. Então, eu acho que também nos ajuda. Então, nesse momento, nós só reforçamos. Nós não precisamos criar novos indicadores ou implantar, porque nós já tínhamos muito bons indicadores. A gente estava num nível, Raul, até por conta da mentoria estratégica contigo, o Rafael no comercial, nesse ano, ele até já sabia, pela meta do mês que ele tem financeira, quantos atendimentos nós teríamos que fazer no mês, desdobrou isso para quantos agendamentos diários a gente tem que ter. Porque como a gente tem todos os indicadores, a gente sabe assim, ó, se a gente agendar X, qual é a quebra, qual é o número de reagendamentos e qual é o mínimo de atendimento por dia realizado que a gente precisa fazer para garantir a meta. Então, ajuda muito. E claro assim, que a gente percebe, na primeira semana de isolamento social, a gente percebe uma tendência de queda nos indicadores. E isso é esperado e é normal. O desafio agora é, sabendo que a gente tem uma tendência de queda, mas a gente não quer que essa tendência seja a realidade, analisando o comportamento dessa semana, por exemplo, atendimentos. Nós tivemos menos atendimentos do que o indicador que a gente estabeleceu para a empresa. Mas nós tivemos atendimentos, nós tivemos agendamentos, nós tivemos vendas novas. Nós vamos explodir qual é o perfil. Então, qual é o perfil desse cliente que está agendando, que está realizando entrevista, que está comprando, para a gente poder direcionar as ações do plano de abril para esse perfil de cliente, porque não adianta a gente bater na porta de uma pessoa que está altamente ansiosa e sem segurança para fazer uma venda para ela agora, porque, de verdade, se eu fosse dar um conselho para ela, talvez não fosse o momento ideal dela começar um processo de aprendizagem, porque para a gente aprender, a gente tem que se envolver. A gente tem que estar lá naquele processo, né? Ao mesmo tempo, a gente ajuda as pessoas que escolheram e já estão fazendo isso, que mantenham, porque é um momento de você estar trabalhando para si também, né? Porque assim, tem muita gente que vai abrindo mão de tudo e, de repente, ela não percebe que ela abriu mão de todas as metas pessoais dela, né? Por conta da crise. Depois a crise passa e ela está completamente atrasada e desestruturada com tudo aquilo que ela mesma queria. Então, é seguir
esse conceito que eu expliquei antes do passo a passo. Vamos dar um passo de cada vez. Agora eu posso aproveitar isso, né? Então, os indicadores têm nos ajudado na tomada de decisões, os financeiros, os comerciais, os pedagógicos, né? E isso a gente construiu ao longo desses anos e nos ajuda muito. Eu sei que você tem uma mentoria só sobre painel de indicadores e foi a tua mentoria que nos ajudou a estruturar melhor o nosso próprio painel e realmente, em momentos difíceis, é que a gente vê a verdadeira importância de tê-los, né? Porque quando está tudo em voo de cruzeiro, 10 mil pés de altitude, você nem precisa do marcador de altitude, né? 10 mil pés é 10 mil pés e vai, né? Agora, quando você não está sabendo a altitude, tem que olhar o tempo todo onde é que tu está, é muito importante ter o marcador dizendo qual é a altura que você está voando, né? Então, isso dá mais segurança, apesar de saber que está caindo. Perfeito. E é engraçado, porque dentro do módulo do V6, quando a gente fala, primeiro, o painel de indicadores, e o último, para mim, que é o de inovação, são os que eu sinto, não uma resistência, mas um certo... uma desconexão emocional das pessoas que estão fazendo, porque muita gente olhando e questionando, dizendo, eu não sei se eu preciso, eu não sei se isso é necessário, isso aí não encaixa na minha realidade. E eu digo, isso é quase você ter um carro que não mostra nada, a não ser quanta gasolina tem, que é o que as empresas fazem, hein, né? Tipo, quanto que eu vendi, quanto que sobrou no final do mês e só isso. Aí você não consegue influenciar nada, porque você precisa abrir tudo isso, você precisa abrir teu funil, a jornada do cliente, né? Toda a régua de relacionamento, você precisa saber taxas de conversão, e eu vejo uma visão muito subjetiva das pessoas, muito informal do processo de vendas, e então, né, quando se consegue evoluir, isso em tempos bons faz com que você tenha um aproveitamento melhor ainda do tempo bom, porque, né, quando você vai colher, você colhe mais ainda. Mas fica evidente quando você está né, vacas magras, vamos chamar assim, nesse período assim de duro, de seca, aí sim que os indicadores são fundamentais. O Raul, inclusive, gera um contrassenso aí, né? Porque, assim, o que eu sei pela minha própria experiência. Hoje eu sou convidado para bater papo, como você me convidou, para dar palestra, para compartilhar minha história, porque tem algumas coisas que a gente faz hoje que ajuda muito o negócio a poder funcionar e consegue ajudar muitos negócios. Agora, o que eu sempre gosto de marcar é que isso daí é um processo de evolução continuada. É desenvolvimento. Não é uma coisa assim de você... Eu falo assim, eu vou lá de uma palestra, eu falo sobre todos os indicadores, isso não garante, não significa que vai ser possível que a empresa comece a adotar aqueles indicadores. Porque são muitas coisas que precisam ser alinhadas, construídas, para que isso seja possível de verdade, para que o resultado que você espera... Porque criar um painel de indicador é fácil. E tem muita gente que tem e não serve para nada. Então, ter e não servir para nada é a mesma coisa que não ter. E aí, nesse momento de crise, é muito comum as pessoas fazerem repriorizações. E eu acho que... Comum não, eu acho que é necessário fazer repriorização. E o problema que eu acho, às vezes, é você repriorizar a partir do problema e não a partir da tua estratégia, que eu vejo muita gente se equivocando. E é um alerta. Porque, claro, a crise pede que você segure caixa. A crise pede que você tenha uma gestão financeira muito mais assertiva. Porque o problema pode não ter caixa para poder garantir tudo. Quando eu começo a reagir só ao problema, eu posso estar criando sem perceber, incentivando que eu passe a ter o problema da falta de caixa, porque eu não estou olhando em ações que estruturam e evitam que ele seque. Eu estou só protegendo aquilo que eu tenho previsto, entendeu? E aí eu acho que é muito complicado. Então, o que a gente faz você perguntou de treinamento na hora da equipe, eu não falei, mas todos os treinamentos da nossa equipe, eles foram mantidos durante esse período de crise. Não está em xeque da gente cortá-los, porque eu vou precisar de uma equipe ainda mais preparada para lidar com o cenário pós-crise, que vai ser um novo mundo, com novos comportamentos do consumidor, que vai estar por aí. Eu sei que eu vou ter muita oportunidade, porque a barreira da videoconferência, ela vai ter diminuído muito depois desse cenário que está todo mundo fazendo videoconferência. Então, eu preciso ter uma equipe preparada para atender esses novos clientes que vão surgir, já querendo essa modalidade. E se eu não preparo agora, quando esse cliente chegar, ele vai ter uma experiência ruim e ele fala, não é aquilo que eu esperava. E segundo, que treinamento que eu precisei cortar?
aquele que estava previsto naquela ação que eu te falei, que era uma ação de presencialidade, a ação inteira foi cortada, não tem por que eu treinar alguém para poder fazer uma recepção de cliente num evento presencial que não vai existir. Então, isso está on hold. Mas todos os treinamentos que são estratégicos do funcionamento da empresa, a gente, na verdade, até reforçou. Nós criamos um manual de trabalho em home office, porque não era a nossa política de trabalho, passou a ser. Então, como é que a gente prepara a nossa equipe para funcionar bem nesse momento? Nossa área de pessoas criou um treinamento para a equipe. A gente criou uma abertura da nossa psicóloga, né, da gente gestão, para acolhimento emocional da nossa equipe, se preciso. Então, são investimentos que são novos investimentos, né? Não existia isso antes. Mas para a gente poder manter o nosso caixa e aumentá-lo, se possível, durante a crise, são investimentos necessários. Então, eu acho que é bom a gente ter essa ponderação e realmente tomar decisões que não reajam só ao momento, porque o momento vai passar. Claro que eu sei que para eu poder viver o pós-momento de crise, eu tenho que estar vivo, né? Então, eu sei disso. Meu plano também considera que eu precise fazer ações bem drásticas, mas enquanto eu puder, eu vou preferir reforçar o drive de ser ainda mais encantador para os clientes que eu tenho, gerar ainda mais impacto para eles. A gente teve já um aumento semana passada do número de atividades extras que o nosso cliente está fazendo, porque a gente dá para ele de graça 10 horas extras por semana de atividade. Ele não paga mais por isso. E direcionada para o perfil do projeto dele. Então, é um ganho que ele tem de proficiência que faz com que ele economize meses. Ele vai pagar menos, né? Menos meses depois, lá no futuro. E nesse momento que ele tem, alguns têm, nem todos, mas alguns têm um pouco mais de tempo para poder fazer isso, a gente fica ainda mais relevante para ele. Então, são essas oportunidades que a gente está buscando enfatizar, levar o olhar da equipe, levar o olhar do cliente, para que a gente reforce caixa, porque é uma medida de reforçar caixa essa. Perfeito. E que não cortar depois, entendeu? Exato. Então, justamente se equilibrar esse curto prazo com uma visão de longo prazo. Né? Então, e conseguir navegar isso bem, muito bem, concordo 100%. Daniel, só para concluir e terminar essa fase, claro. Quando me perguntavam assim, mas qual que é o segredo do sucesso? Como não tem uma resposta, né? E para não ser uma pessoa chata, eu falei, eu tenho que criar uma resposta, porque me perguntam muito. E aí faz uns 10 anos que todo mundo que pergunta, a equipe sabe de cor o meu mantra. Para mim são 3 os ingredientes necessários para o sucesso. É foco, foco e foco. E aí eu coloco foco no curto, foco no médio e foco no longo prazo. Então, desde sempre, né, no mínimo há 10 anos, esse mantra é repetido, porque não adianta eu fechar uma venda hoje, tira a crise, coloca um cenário normal. Do que adianta eu fechar uma venda hoje com um cliente que não tem o meu perfil e que vai ser um cancelamento depois, no médio prazo, e uma pessoa que vai ter uma experiência ruim com a nossa empresa, não vai falar bem da gente. Nada para o nosso longo prazo, porque o nosso modelo de negócio o meu cliente, eu pretendo entregar para ele uma experiência que seja encantadora, que de verdade atinja o resultado dele, porque eu consegui isso, ele é a pessoa que mais me vende. Nossa média de indicações ainda é o maior motor de vendas da empresa. Se eu não respeito essa visão do longo prazo, eu estou matando meus futuros clientes. Então, aí depois eu vou ter problema na meta de vendas e a gente não sabe por quê. Vai culpar a equipe, aí não adianta, entendeu? Então, é por isso que eu reforço, que nessa crise, eu sei que ela é talvez a mais angustiante de todas, mas não podemos perder o foco no curto, no médio e no longo prazo, apesar de saber que nossa energia toda está no dia a dia, nas urgências que nunca foram tantas, e o curto prazo nos pressiona. Mas se só reagirmos a elas, a gente tende a tirar potência do negócio, e não a adicionar. Perfeito. Eu ia te perguntar eu ia pedir últimos comentários, né, para a gente encerrar aqui a gravação, mas você já fez aí. Então, esse foco, eu acho sensacional, incrível, não vou nem tentar, não vou atrapalhar esse final perfeito aí. Eu queria te agradecer muito pela entrevista. Eu acho que quem está assistindo tirou muitas boas ideias. Eu fiz várias anotações aqui, já revisei meu modelo aqui, que eu não tinha colocado revisar rotinas e rituais. A gente fala muito sobre isso, né? Na questão de você definir uma cultura, de você ter esses rituais. Vocês têm isso muito claro, tem as reuniões, né? Então, isso é muito importante. Eu gostei, já anotei aqui. Quem está assistindo provavelmente
vai ter muitas coisas práticas para fazer. Eu queria te dar parabéns pela empresa que você construiu. Você sabe que eu adoro, sou fã, mas eu queria te dar parabéns principalmente pela pessoa que você é e como você conseguiu transformar isso numa missão de vida que engajou a tua equipe, teus clientes, outras pessoas, é uma inspiração. Então, você sabe que você tem minha admiração e aqui só reforça isso. Super obrigado e passo para você Raul. últimos comentários. Raul, obrigado, valeu. Você sabe que para mim também é uma satisfação, né? Assim, tentar nesse papel de poder, de alguma forma, ajudar os teus clientes, os teus seguidores, com a experiência que eu acumulei ao longo desses 17 anos com a empresa, sendo que desses 17, os últimos 12 anos foram com participação sua, da Venda Mais, dos treinamentos, né? Eu digo, assim, eu gosto sempre de me colocar nesse papel. Eu sou um empreendedor, eu sou um empresário e eu sou da área de educação. Então, eu entendo muito bem, né, do meu próprio negócio, que é a educação. A gente tem que entender do próprio negócio. E quando eu busquei usar os segredos do meu próprio negócio para o meu negócio como um todo, foi quando a gente sempre investiu muito na educação corporativa. E eu gosto de ser esse empresário, garoto propaganda da educação corporativa. Que as pessoas pensem bem, né, estrategicamente, de como é que nesse momento de corte de custo, um treinamento pode realmente ajudar, uma mentoria pode realmente ajudar a ele não precisar fazer coisas ainda mais drásticas, e não o contrário. Eu gosto tanto, e virou tanto uma bandeira, que hoje você sabe, eu sou até sócio no Segente com a Ana, de tanto que eu me apaixonei pelos resultados que a educação corporativa trouxe para o meu negócio, que eu quis ampliar essa capacidade de entrega. E a gente tem clientes do Segente que estão vivendo esse cenário também difícil, e a gente se engajou nesse propósito. Vamos nos ajudar e vamos fazer com que os nossos treinamentos, que o nosso foco possa reduzir a necessidade de você precisar de cortar qualquer tipo de custo com relação a isso. E eu acho que esse é o meu tchau aqui para todos, né? Que a gente, sim, vamos todos sofrer a crise, vamos todos sair tudo ralado, alguns mais, outros menos, mas que a gente também perceba que em qualquer momento de vida, viver você tem o teu dia perfeito, eu vi que você fez até a provocação do dia perfeito em tempos de coronavírus, né? É muito isso, quer dizer, a realidade é essa. Como é que a gente transforma o nosso dia no nosso dia perfeito dentro dessa realidade? Porque isso está no nosso controle. Isso a gente consegue fazer. E eu acho que se a gente se une, todo mundo, em busca disso, os efeitos colaterais do todo diminuem. Porque a gente está lutando para que não seja essa catástrofe toda que está pronunciada aí. Beleza? Perfeito, obrigado. Perfeito. Para você que está nos assistindo, super obrigado, parabéns. Parabéns por você estar investindo em você, na tua capacitação, no teu desenvolvimento, procurando coisas concretas, práticas, objetivas, que é sempre a proposta da Venda Mais. A gente leva vendas muito a sério e a gente tem também essa missão de ajudar vendedores e empresas do Brasil a venderem mais e melhor. E você que está nos assistindo é parte disso. Nós, né, temos a mesma bandeira, trabalhamos juntos pelos mesmos ideais. Você provavelmente é gestora, líder de uma equipe e aprendeu hoje com o Daniel algumas coisas que você já pode reforçar, colocar em prática. Isso é muito legal. Agora, a questão é de execução, tá bom? Quero te agradecer de novo. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Grande abraço, obrigado. E vamos juntos que o show não pode parar. Não pode parar.